Então, desde o nascimento, né, essa Guarda Municipal, vocês já lutavam para que a gente pudesse estar aqui hoje. É uma família desde o início, pré-TASC, acompanhando, acreditando. Eles estão junto do início até a formatura. O cabo literalmente, ela segura na sua mão e vai até aqui, ó, até a faca. É a única que está aqui na nossa formatura, prestigiando. Salve, meu amigo, minha amiga, concurseiro que nos acompanha ao vivo aqui no canal do YouTube da Implacável Concursos. Sejam todos muito bem-vindos aí para o nosso encontro de processo penal, para o nosso concurso da Guarda Municipal aí de Vitória, no Espírito Santo. Meus queridos, qualquer dúvida que vocês tenham sobre o tema, por favor, vocês não hesitem, vocês podem me procurar no meu Instagram, no @prof.arpini, que com o maior prazer aí eu vou fazer questão de auxiliar vocês, beleza? O nosso material, meus queridos, eu formulei de uma forma um pouco diferente nesse momento. Nós vamos tratar especificamente com questões da banca FGV, que vai ser a banca do seu concurso. O que eu fiz? Peguei algumas questões da banca FGV, especificamente dos pontos nos quais estão previstos no seu edital na matéria de processo penal, inquérito policial, prisões, provas e etc. O que eu vou fazer? Resolvo essas questões com vocês e ao longo da realização das questões é que eu vou dando as explicações, falando especificamente dos temas do processo penal. E por que eu vou fazer dessa forma? Porque como nós temos mais de um tópico importante dentro do edital da prova de vocês, como eu disse, inquérito policial, prisões, provas e etc., busca e apreensão também é outro tema que está lá dentro. O que acontece? Se eu for pegar nessa uma hora e tentar explicar para vocês, especificamente, como é que funciona o inquérito policial, questões envolvendo prisão, busca e apreensão e etc., não vai dar tempo. Eu tenho uma hora aqui para tratar com vocês de pontos específicos e eu peguei aquilo que mais é cobrado, principalmente na banca FGV, como eu disse, que é a banca do seu concurso, e vou explicar dando aí as informações necessárias para sua prova. Tá certo, meus queridos? Como eu já falei para vocês, qualquer dúvida, estou ao dispor dos senhores lá no @prof.arpini no Instagram, para maiores dúvidas, beleza? Vem comigo para cá então, vamos dar início ao nosso encontro. Vamos avançar, ó. Já vamos começar fazendo questões, né? Por obviedade. Então vem comigo para cá, ó. Pegar a caneta. Vamos lá. A nossa primeira questão, ela diz o seguinte, ó. O Ministério Público ofereceu denúncia contra Robério. Eu ia falar Roberto, Robério. Em razão da prática do crime de homicídio culposo. E requereu a prisão preventiva do acusado, pelo fato de ostentar outras condenações por delitos culposos em sua folha de antecedentes criminais, bem como por não possuir ele residência fixa na comarca. Bom, vamos lá. Analisando o pleito ministerial, é correto afirmar que o juiz, letra A, não poderá decretar a prisão preventiva do acusado, que não é cabível, mas poderá decretar medida cautelar diversa da prisão. Letra B, poderá decretar a prisão preventiva do acusado com vistas à garantia da ordem pública evidenciada pelos antecedentes do acusado. Letra C. Não poderá decretar a prisão preventiva do acusado, que não é cabível, mas poderá substituí-la pela prisão temporária. Letra D. Poderá decretar a prisão preventiva do acusado para assegurar a aplicação da lei penal pelo fato de ele não possuir residência fixa na comarca. Letra E. Poderá decretar a prisão preventiva do acusado por conveniência da instrução criminal a fim de garantir que as testemunhas possam depor livremente. Gente, aqui a questão ela faz uma mistura da sistemática da prisão preventiva.
ela está cobrando requisitos aqui da prisão preventiva e ela está falando também dos pressupostos, tá? Quais são os pressupostos para decretar uma prisão preventiva? Garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência de instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal. Logo na sequência, eu só posso aplicar a prisão preventiva para crimes dolosos, para reincidente, para casos que envolva descumprimento de medida protetiva de urgência e etc. Tá? O que acontece? Aqui a banca misturou bastante coisa. E tecnicamente eu vou explicar para vocês, no caso específico, aqui não é cabível a prisão preventiva. Por quê? Porque a prisão preventiva ela não é cabível para crimes culposos. Tá? Na sequência eu vou mostrar o artigo 313 para vocês do nosso Código Penal, em que eu explico para vocês que não é cabível a prisão preventiva em crimes culposos. Porém, para tentar enganar vocês, a FGV trouxe uma informação que poderia ser valiosa, dizendo que poderia haver a prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal. Até poderia ter a possibilidade de nós decretarmos a prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal, porque o indivíduo não tinha residência fixa na comarca. Porém, eu não posso fazer isso porque se trata de crime culposo. E crime culposo não admite a incidência da prisão preventiva, certo? Volta para cá então, ó. Então o que acontece? Não poderá decretar a prisão preventiva do acusado, que não é cabível, mas poderá decretar medida cautelar diversa da prisão. Esse é o nosso gabarito. E por quê, ó? Medida cautelar diversa da prisão estão lá no artigo 319 do Código de Processo Penal. Lá estão as medidas especificamente, mas é claro que as medidas cautelares, a sistemática das medidas cautelares está no artigo 282 do CPP. Uma medida cautelar, por exemplo, ó, comparecimento periódico. Vamos colocar assim, ó. Comparecimento periódico em juízo. Tá? Outra pode ser o uso de tornozeleira. Tá certo? Então o nosso gabarito aqui, ó, é a letra A de aprovação, mas eu vou explicar para vocês o que tem de errado nas outras, ó. Poderá decretar a prisão preventiva do acusado, com vista à garantia da ordem pública evidenciada pelos maus antecedentes. Não, ele não pode decretar a prisão preventiva porque ela não é cabível em crime culposo. E a garantia da ordem pública é quando a infração penal praticada, ela gera um abalo social muito grande. Por exemplo, um latrocínio que aconteça aí na sua cidade, à luz do dia, por exemplo, às 3 horas da tarde, no centro da cidade, em um local muito movimentado. E isso é uma coisa que não é comum, não é usual, não é comum que aconteça latrocínio durante o dia, 3 horas da tarde, no centro de uma cidade movimentada. Tá? Então isso abala a garantia da ordem pública, abala a sociedade por si só. Então é necessário, para garantir o resguardo da sociedade, que se faça essa prisão preventiva por garantia da ordem pública. Tá bom? Volta aqui, ó. Letra C. Não poderá decretar a prisão preventiva do acusado, que não é cabível, mas poderá substituí-la pela prisão temporária. A prisão temporária ela só pode ser aplicada na seara do inquérito policial. Tá? A prisão temporária é no âmbito do inquérito policial. A prisão temporária ela não pode ser decretada de ofício. Tá? Ela é uma prisão que ela dura 5 dias, prorrogáveis por mais 5, quando for especificamente crime hediondo ou equiparado, a prisão temporária é 30 mais 30, e nós temos a prisão temporária para crimes específicos, tá? Da Lei 74, 90 de 89, tá? A Lei 79, 60 de 89, tá? Que trata especificamente da prisão temporária. Volta para cá, ó. Letra D. Poderá decretar a prisão preventiva do acusado para assegurar a aplicação da lei penal, olha aqui, ó. Pelo fato de ele não possuir residência fixa na comarca, isso aqui poderia estar certo, tá? Só que não tem como. Por conta disso aqui, minha gente. Crime de homicídio culposo, tá? Então aqui, ó, isso aqui tecnicamente poderia estar certo, mas não é um gabarito, tá? Se fosse um homicídio doloso, aí é outra história. Letra E. Poderá decretar a prisão preventiva do acusado por conveniência da instrução criminal a fim de garantir que as testemunhas possam depor livremente. Errado. O gabarito, então, para a nossa questão, realmente aqui é a letra A de aprovação. Ó, vem comigo para cá, ó. O artigo 312 do Código de Processo Penal, ele traz aqueles pressupostos que eu falei para vocês, tá? Que é o quê? Vamos colocar assim, ó, garantia. Eu vou fazer diferente. Vou fazer assim, ó.
Artigo 312. Tá? Garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, e também aplicação da lei penal. Certo? Então esses são os requisitos, os pressupostos da prisão preventiva que estão lá no artigo 312, tá? Então olha o que diz o artigo 313. Nos termos do artigo 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva, primeiro, nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Qual é a pegadinha das bancas? É vir aqui e falar que é pena igual ou superior a 4 anos. E não é. É para crimes que têm uma pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Inciso 2º. Se tiver sido condenado por outro crime doloso, ó. Então o que é isso aqui? Esse aqui é o reincidente, ó. E quem é o reincidente? O reincidente é aquele que pratica novo crime depois de sentença penal condenatória transitada em julgado. Quem nos diz isso é o artigo 63 do Código Penal. Em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso 1 do caput do artigo 64 do Código Penal. Inciso 3º. Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Tá? Então, esse é o artigo que trata especificamente dos requisitos da prisão preventiva. Tem que ser crime doloso, ou o indivíduo tem que ser reincidente, ou o crime deve envolver violência doméstica e familiar contra a mulher para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Beleza? E lembrando sempre dos pressupostos: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Show de bola? Vamos lá, ó. Mais uma questão, tá? Miguel, empresário, foi difamado por Carlos, que lhe imputou fato ofensivo à sua reputação, por meio de palavras. Nessa hipótese, o inquérito policial destinado à investigação do referido delito deverá ser iniciado. Então, olha aqui, ó, difamação, tá? Difamação é o artigo 139 do nosso Código Penal. Vou pegar aqui. Às vezes dá uma travada na mesa aqui, meus queridos, que eu não consigo pegar a caneta novamente, ó. Vamos ver. Aí. O Código Penal. E a difamação, diferente do crime de injúria, o crime de injúria é injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Tá? O crime de difamação é quando se imputa um fato falso à reputação da pessoa. Tá? O que acontece? Então, ó, nessa hipótese, o inquérito policial destinado à investigação do referido delito deverá ser iniciado. Primeira coisa, o artigo 139, assim como o 138, que é a calúnia, e a injúria do artigo 140 são crimes de ação penal privada. Tá? Então, o que acontece? Que a gente tem que ter em mente, eu vou explicar uma coisa para vocês. Quando o delegado de polícia ele toma conhecimento de uma infração penal, ele tem que tomar algumas providências. O delegado de polícia ele tem aquela obrigação de instaurar o inquérito policial. Só que o que acontece? O delegado de polícia ele só tem a obrigação de instaurar o inquérito policial se ele efetivamente estiver diante de um crime processado mediante ação penal pública incondicionada. Como é que eu vou saber quando um crime é de ação penal pública incondicionada, ação penal privada ou ação penal pública condicionada à representação? Gente, a própria lei vai nos dizer isso. Por quê? Perdão. Quando o nosso Código Penal for silencioso, ou seja, quando ele for silente, ele nada falar sobre a forma de se processar aquele fato criminoso, nós temos que presumir que se trata de um crime perseguido aí ou processado mediante ação penal pública incondicionada, tá? Quando o Código Penal ele quiser que nós saibamos
qual é a natureza da ação penal para aquele crime, ele mesmo vai nos dizer. Por exemplo, crime de ameaça. O crime de ameaça, ele só se procede mediante representação. Tá? Já os crimes de calúnia, difamação e injúria, eles só se procedem mediante queixa. A queixa é a petição inicial da ação penal privada. Então, o que acontece? O delegado de polícia, agora voltando para a sistemática do inquérito, o delegado de polícia precisa saber qual é a natureza desses crimes. Porque, como eu disse, no momento que ele toma conhecimento de um fato criminoso como esse, ele precisa tomar algumas providências. Tá? Se você já foi meu aluno, se você é aluno aqui da casa, está estudando, agora está assistindo esse vídeo ao vivo aqui comigo e já teve contato com a matéria aqui na casa, em outra oportunidade, teve aula comigo sobre inquérito policial, lá eu expliquei para vocês especificamente essa parte do inquérito policial e trouxe um exemplo do delegado numa reunião condominial, em que acontecia um crime na frente dele e como é que ele deveria proceder. Aqui eu vou falar resumidamente para vocês, que é o seguinte: o delegado de polícia, então, sabendo da natureza dessas ações penais, ele tem que saber que aquele crime que foi praticado na frente dele, ele precisa entender se é um crime de ação penal privada, ação penal pública condicionada à representação ou ação penal pública incondicionada. Por quê? Porque se for um crime de ação penal pública incondicionada, aí o delegado tem que instaurar o inquérito policial de ofício. Agora, se for um crime de ação penal pública condicionada à representação, ele não pode instaurar um inquérito. Ele depende de representação da vítima, ou seja, a vítima tem que ir até a delegacia, fazer o registro de ocorrência e representar contra o autor do fato criminoso. Na ação penal privada, que é o caso da nossa questão, tratando especificamente do crime de difamação, o delegado de polícia, se tomar conhecimento do crime de difamação, como eu disse, imagina que ele está numa reunião de condomínio e dois vizinhos começam a brigar ali e um começa a falar coisas, palavras injuriosas e etc. Pro outro. E ele tá ali assistindo aquela reunião. Ele não pode chegar em casa, entrar no sistema operacional da polícia, no qual ele é delegado, e registrar uma ocorrência em nome do ofendido. Ele não pode fazer isso. Porque o que acontece nessa situação? O ofendido tem que ir até a delegacia se ele quiser. Ele vai até a delegacia e pede para instaurar o inquérito através de requerimento. Por quê? Porque se trata de uma ação penal privada. Aí o que ele vai fazer? Se instaura um inquérito, apura essa infração penal e logo na sequência ele propõe a queixa-crime. Mas o que vocês têm que entender é que também não é necessário que haja essa instauração do inquérito para que a vítima do fato criminoso, no caso o particular, proponha essa ação penal privada em âmbito criminal através de uma queixa-crime. Mas o delegado não pode tomar nenhuma providência sem que ela parta da vítima, tanto na ação penal privada como na ação penal pública condicionada à representação. Na ação penal privada depende de requerimento da vítima e na ação penal pública condicionada à representação, a representação da vítima é a condição de procedibilidade. Tá certo? O delegado só vai poder instaurar inquérito policial de ofício quando ele estiver diante de ação penal pública incondicionada. Tá bom? Então volta comigo para cá, ó. O Miguel, empresário, foi difamado por Carlos, que imputou fato ofensivo à sua reputação. Por meio de palavras, tá? Nessa hipótese, o inquérito policial destinado à investigação do referido delito deverá ser iniciado por requisição do juiz? Não. De ofício pela autoridade policial? Não. Mediante requerimento de Miguel, por requisição do ministro da Justiça e por requisição do Ministério Público? Também não. Tá certo? Ó. O artigo 5º diz assim, ó. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado. Inciso 1º, de ofício, e aí a gente tem que ler aqui, ó, de ofício, nos crimes de ação penal pública, vamos colocar assim, ó. Ação penal pública incondicionada. Tá? 2. Mediante requisição da autoridade judiciária ou do MP, ou a requerimento do ofendido ou a quem tiver qualidade para representá-lo. Aí o parágrafo 1º diz assim, ó, o requerimento a que se refere o número 2 conterá sempre que possível a narração do fato com todas as suas circunstâncias, ou seja, a vítima, o ofendido, vai até a delegacia e narra como aconteceu o fato criminoso, tá? Letra B. A individualização do indiciado, os seus sinais característicos e as razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração, ou os motivos de impossibilidade de o fazer. A linha C, ó, a nomeação das testemunhas com indicação de sua profissão e residência. Parágrafo 2º. Do despacho que indeferir o requerimento de abertura do inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia. E isso aqui, ó, já vamos colocar aqui, ó, isso aqui é um recurso administrativo, tá certo? Tá?
Parágrafo 3º, ó. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá, não é deverá, é poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-lo à autoridade policial, e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito. Parágrafo 4º, ó. O inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação não poderá sem ela ser iniciado. Ou seja, mais uma vez, a vítima vai até a delegacia, narra o fato ocorrido, e aí ela chega lá e demonstra o interesse em representar, tá certo? Parágrafo 5º, ó. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente procederá a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-lo. Entenderam? Vamos avançar, ó. Vamos fazer mais uma questão sobre o tema. Caio e Mateus, policiais militares, foram orientados pelo superior hierárquico para que realizassem patrulhamento de rotina na região XYZ do município alvo. Ao se dirigirem ao local, os agentes da lei, por coincidência, depararam com Tício, apontando uma faca para Maria e exigindo-lhe a entrega de um telefone celular. Desta forma, os policiais militares capturaram Tício em flagrante e, na sequência, encaminharam à delegacia de polícia. Nesse cenário, considerando as disposições do CPP e o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominantes, é correto afirmar que se está diante de um flagrante. Gente, olha aqui, ó. O Caio e o Mateus, que são policiais, foram acionados para que realizassem um patrulhamento. Ao se dirigirem ao local, os agentes da lei, por coincidência, se depararam. Ou seja, eles flagraram o Tício apontando uma faca para Maria e exigindo-lhe a entrega de um telefone celular. Ou seja, o Tício estava cometendo o crime de roubo. Desta forma, os policiais militares capturaram o Tício em flagrante. Isso aqui, ó, que eu vou explicar para vocês é o seguinte. Nós temos no artigo 302 do Código de Processo Penal as figuras do flagrante. Nós temos o flagrante próprio, o flagrante impróprio, que também é considerado chamado de quase flagrante, e eu tenho o flagrante ficto ou presumido. O flagrante próprio, meus queridos, é quando o agente está cometendo ou acaba de cometer a infração penal. O flagrante impróprio é quando ele é perseguido logo após, flagrante impróprio ou quase flagrante. E o flagrante ficto ou presumido é quando o indivíduo é encontrado logo depois com o peão, papéis, instrumentos, armas e objetos que o façam presumir ou que façam presumir ser ele o autor da infração. Nesse caso aqui, os policiais acabaram flagrando o indivíduo na prática do crime. Ou seja, ele estava ali com a arma, com a faca, subtraindo a bolsa da vítima. Então eles flagraram, o indivíduo está cometendo o crime. Quando ele está cometendo ou acaba de cometer, o flagrante é chamado de flagrante próprio, beleza? Volta para cá então, ó. Nesse cenário, considerando as disposições do CPP e o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominantes, é correto afirmar que está diante de um flagrante preparado, impróprio, esperado, próprio e forjado. Gabarito para nossa questão, letra D. Vou explicar para vocês agora, ó. Vem comigo para cá. Considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal ou acaba de cometê-la. Aqui nós chamamos de flagrante próprio. Tá? Quando o indivíduo é perseguido logo após. Tá? É chamado de flagrante impróprio ou quase flagrante. E quando ele é encontrado logo depois. Esse aqui é o flagrante ficto ou presumido. Mais uma vez, se vocês tiveram aula de prisão em flagrante comigo na plataforma, vocês vão lembrar do que eu falei. As bancas adoram fazer uma pegadinha e eu vou mostrar para vocês agora qual é. Eu expliquei para vocês que nós temos o flagrante impróprio e o flagrante ficto ou presumido. O flagrante impróprio ou quase flagrante é quando o indivíduo é perseguido logo após. E o flagrante ficto ou presumido é quando o indivíduo é encontrado, ele é encontrado logo depois e o outro é perseguido logo após. O que acontece? As bancas invertem essa lógica. Elas vão inverter o conceito de flagrante impróprio ou quase flagrante e do flagrante ficto ou presumido.
tá? No seguinte sentido, volta para cá, ó. O que a banca vai fazer? Ela vai dizer o seguinte, ó. Ela vai dizer que considera-se em flagrante impróprio quando o indivíduo é encontrado logo depois, ó. Eu vou até pegar, vou trocar a cor aqui, ó. O que a banca faz, ó? Ela simplesmente cruza as informações, ó. Ela diz assim, ó. É considerado em flagrante impróprio quando o indivíduo é perseguido logo depois, com instrumentos, armas, objetos, papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Errado. Ou a banca faz o seguinte, considera-se em flagrante ficto ou presumido quando o indivíduo é encontrado logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. Ela inverte os conceitos porque são muito próximos e é fácil do candidato acabar se confundindo. E aí o indivíduo, quando não está atento, vai lá e acaba errando a questão. Então gravem isso, tá? Perseguido logo após e encontrado logo depois. Então, o flagrante ficto ou presumido é quando o indivíduo, deixa eu voltar a tela para mim aqui, ó. O indivíduo no flagrante ficto ou presumido é quando ele é encontrado logo depois, e no flagrante impróprio, quase flagrante, é quando ele é perseguido logo após, tá certo? Vamos para a próxima questão aqui, eu vou dar um minutinho para vocês lerem essa questão aqui, meus queridos. Vamos lá, ó. A questão nos diz o seguinte, ó, vamos lá. No que diz respeito à prisão e às medidas cautelares no processo penal brasileiro, é correto afirmar que, letra A, as medidas cautelares poderão ser aplicadas isoladamente, mas não cumulativamente, em razão do princípio da subsidiariedade. Eu já posso explicar para vocês de antemão que é bem possível aplicar as medidas cautelares de forma cumulativa, tá? Como, por exemplo, eu expliquei para vocês alguns minutos atrás, quando nós estávamos falando da prisão preventiva, naquele caso do homicídio culposo, que o juiz poderia fixar medidas cautelares, e aí eu falei para vocês sobre o comparecimento periódico em juízo e também falei da tornozeleira eletrônica. Então, o que acontece? Isso é uma comprovação que a gente tem de que é possível, sim, impor cumulativamente medidas cautelares. O juiz pode impor, naquele caso, vamos pegar o homicídio culposo ali, que eu estava mostrando para vocês anteriormente na questão. O juiz pode colocar o comparecimento periódico em juízo e a proibição de se ausentar da comarca sem aviso prévio, tá? Então, é possível sim, beleza? Letra B. A prisão preventiva do acusado poderá ser decretada quando for cabível a sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa. Meus queridos, se for possível eu aplicar uma medida cautelar menos gravosa, aí sim eu não posso decretar a prisão preventiva. Por quê? Porque a prisão preventiva, meus queridos, ela é a última ratio, ou a gente chama de última razão, ou seja, em últimos casos eu vou cercear a liberdade de alguém. Por quê? Porque a regra é que todos são livres, a prisão é uma exceção. Tá? Então a letra B está errada. Ó. Letra C. A prisão temporária poderá ser decretada pelo juiz de ofício sem requerimento do Ministério Público ou de representação da autoridade policial. Galera, a Lei 7960, tá, de 84, que trata especificamente da prisão temporária, ela nos diz expressamente, nesse caso, que o juiz não pode decretar a prisão temporária de ofício. Ele só vai poder decretar a prisão temporária quando houver representação do delegado de polícia ou houver representação do membro do Ministério Público. O juiz hoje, meus queridos, levando em consideração o ordenamento jurídico como um todo, o juiz não pode mais decretar prisão preventiva de ofício e também nunca pôde decretar a temporária, tá bom? Letra D. A medida cautelar poderá ser revogada ou substituída de ofício pelo juiz ou a requerimento das partes quando se verificar a falta de motivo para que subsista. Perfeito. Letra E. A prisão preventiva poderá ser decretada nos crimes culposos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Errado, tá? Não pode, beleza? Então o nosso gabarito aqui é a letra D, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O artigo 282, que trata especificamente das medidas cautelares, ó. Vou dar um minutinho para vocês lerem o artigo 282 aqui para eu começar a explicar para vocês, ó. O artigo 282 ele diz assim, ó. As medidas cautelares previstas neste título deverão ser aplicadas observando-se a: primeiro, as medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente. É o que eu expliquei para vocês anteriormente, a possibilidade de fixar, por exemplo, um comparecimento periódico em juízo e uma proibição de se ausentar da comarca. Segundo, ó, a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o artigo 319 deste Código e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar.
deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto de forma individualizada. Aqui eu separei, ó, vocês podem ver, parágrafo 1º, 6º, 2º e 4º. São os parágrafos que respondem especificamente às alternativas da nossa questão passada, tá? Não estarem na ordem. Talvez vocês se preocupem o fato de não estar na ordem, é por isso, tá, meus queridos? Parágrafo 2º, ó, as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou quando no curso da investigação criminal por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do membro do MP. E o parágrafo 4º, ó, no caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação ou, em último caso, decretar a prisão preventiva nos termos do parágrafo único do artigo 312 desse código, tá? A nossa questão diz o seguinte, ó. Relativamente ao inquérito policial, as autoridades que nele atuam e as diligências nele levadas a efeito, é correto afirmar que poderá. Letra A. A autoridade policial mandar arquivar autos de inquérito de ofício ou a requerimento da defesa técnica do ofendido. Primeira coisa, deixa eu explicar para vocês, ó. A letra A está errada. Por quê? Porque o inquérito policial, meus queridos, ele é indisponível. Uma das características do inquérito policial é justamente ser indisponível. E por que eu estou falando para vocês que ele tem essa característica de ser indisponível? É porque é o seguinte, o delegado de polícia, ele não pode dispor de algo que não é dele. O que acontece? Nós temos dentro da estrutura do ordenamento jurídico brasileiro, falando especificamente da área penal, nós temos o que chamamos de ius puniendi estatal, ou seja, o direito de punir do Estado. O direito de punir do Estado, ele é materializado, vamos colocar assim entre aspas, através de uma delegação de poder que é dada às pessoas que são aprovadas em concurso públicos de provas e títulos e que ocupam os cargos de delegado de polícia, juiz de direito, membro do Ministério Público, promotor de justiça, no caso, ou procurador da República no âmbito federal, e também o defensor público. Por quê? Porque o Estado ele está equilibrando a balança. Ele delega, vamos colocar assim, como eu falei entre aspas, parcela desse seu poder a essas autoridades. Ao delegado de polícia para praticar a investigação preliminar, ao membro do MP para propor a ação penal pública na forma da lei, ao defensor público para resguardar os direitos do réu que não tenha condições de contratar advogado, e também, meus queridos, o juiz de direito, que aí sim, ele, equilibrando essa balança, ele vai lá e vai dizer o direito, tá? O que acaba acontecendo? Por que o inquérito policial, então, ele é indisponível? Vocês conseguem agora raciocinar comigo, pensar junto comigo e entender que o delegado de polícia não pode dispor de algo que não é dele. Porque o inquérito policial é uma mera materialização do direito de punir do Estado, que está sendo realizado como tarefa investigativa. Ou seja, o Estado investiga. Quem investiga, nesse caso, é o delegado de polícia, que está imbuído dessa atividade estatal. Então ele não pode dispor de algo que não é dele. Assim como o membro do MP também não pode dispor da ação penal. O membro do Ministério Público, depois que propôs a ação penal pública incondicionada, depois que ele ingressou ali em juízo, que ele ofereceu denúncia, ele não pode desistir da ação penal. Ele pode, no máximo, pedir a absolvição do indivíduo ao final da ação penal, mas ele não pode desistir. A mesma coisa se ele interpõe um recurso. Se ele interpõe um recurso por conta de uma decisão que ele acha que não foi adequada naquele caso, ele não pode desistir desse recurso. Por quê? Porque é o direito do Estado. Não são essas pessoas que são donas do processo. É o Estado que apenas delega essa parcela de poder, como eu disse, através de pessoas que estão regularmente investidas nesses cargos, através da aprovação em concurso de provas e títulos. Como eu disse, promotor de justiça, juiz de direito, defensor público e delegado de polícia. Então por isso que o inquérito policial é indisponível, porque o delegado de polícia não pode dispor de algo que não é dele, que não lhe pertence e que pertence sim ao Estado. Tá bom? Volta comigo para cá, ó. Letra B. O juiz decretar a prisão temporária do indiciado de ofício, sem representação da autoridade policial ou a requerimento do MP. Já expliquei para vocês que o juiz não pode decretar prisão temporária de ofício. Tá? Letra C. O juiz decretar a incomunicabilidade do indiciado, a requerimento da autoridade policial ou do órgão do Ministério Público por até 5 dias. Meus queridos, o artigo 21
do nosso Código de Processo Penal, ele trata da incomunicabilidade do preso. Só que esse artigo 21 do CPP, ele não foi excepcionado. Não foi recepcionado pela Constituição de 88. Tá? Letra D. O inquérito ser instaurado de ofício pela autoridade policial nos crimes cuja ação penal depender da iniciativa do ofendido. Falei para vocês que quando depender da iniciativa do ofendido, ou vai se dar através de representação do ofendido, ou através de requerimento. Tá? Quando for ação penal privada, por requerimento, e quando for ação penal pública condicionada, a representação dependerá, por óbvio, da representação do indivíduo. Beleza? Vem comigo para cá então, ó. Letra E. O órgão do Ministério Público requerer ao juiz a devolução do inquérito à autoridade policial para a realização de diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Perfeito. Isso aqui quem nos diz é o próprio artigo 16 do Código de Processo Penal. Olha aqui, ó. O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial senão para novas diligências, imprescindíveis para o oferecimento da denúncia. O que acontece? Ó? Quando o delegado de polícia encerra o inquérito policial, eu vou falar para vocês como é que funciona tanto no âmbito estadual como no âmbito federal. No âmbito estadual, o inquérito policial ele é remetido para o Poder Judiciário. Tá? E aí o que acontece? O Poder Judiciário distribui esse inquérito policial, coloca um número nele e encaminha para o promotor de justiça que atua, ou seja, que oficia perante aquela vara criminal. O membro do MP recebe os autos do inquérito e ele analisa. Ele pode fazer 3 coisas. Ele pode propor a ação penal, se ele verificar que tem provas de materialidade, ou seja, se ele verificar ali que há elementos informativos suficientes a embasar a justa causa, ele vai oferecer a denúncia pelo princípio da obrigatoriedade da ação penal. Se ele verificar que não é o caso, que não há elementos informativos suficientes, ele promove o arquivamento. Na verdade, ainda promove, porque com a nova redação dada ao artigo 28 do Código de Processo Penal, nós estamos aí num processo de transição. Por que eu digo processo de transição? Porque ainda está em vigor o antigo artigo 28 do CPP. Aqui vocês têm que entender uma coisa para não fazer confusão. Se vocês abrirem o artigo 28 do CPP hoje, no site do Planalto, ou no Vademécum, em qualquer lugar, vai estar escrito assim, ó. O membro do Ministério Público ordenará o arquivamento. Vai estar escrito isso no artigo 28. Só que esse artigo 28 ele está suspenso por conta de liminares que foram proferidas em ações diretas de inconstitucionalidade perante o Supremo. E ainda está em vigor o antigo artigo 28 do CPP. Que, se você procurar, vai estar só riscado ali no site do Planalto. Mas é ele que está vigorando, que diz o seguinte: o membro do MP ele vai promover o arquivamento perante o Poder Judiciário. Então ele tem essa opção, oferecer denúncia e promover o arquivamento. E se ele verificar, por exemplo, recebeu um inquérito, e durante o inquérito ele notou que o delegado de polícia acabou não ouvindo uma testemunha que supostamente, foi mencionado nos autos do inquérito. O que o membro do MP vai fazer? Se ele entende que talvez a oitiva daquela testemunha seja imprescindível para ela dar uma versão sobre os fatos e para que possa trazer substrato para que ele possa oferecer denúncia, ele vai requerer essa diligência, pedir para que o delegado ouça essa testemunha. Aí o delegado ouve a testemunha, colhe o depoimento dela e remete para os autos do inquérito. Aí o juiz verifica, o membro do MP verifica se é o caso aí de oferecer a denúncia ou de promover o arquivamento, tá certo? Isso é o artigo 16 do nosso Código de Processo Penal. Beleza? Volta para cá então, ó. Vamos lá. Outra questão, ó, pra gente resolver sobre o tema. Quanto à atuação do órgão jurisdicional no curso das investigações realizadas no inquérito policial, é correto afirmar que o juiz, letra A, poderá requisitar a instauração de inquérito policial em crimes de ação de iniciativa privativa do ofendido. Não. Se a iniciativa é privativa do ofendido, eu estou diante de ação, vamos colocar assim, ó, ação penal privada. E aqui eu dependo de requerimento da vítima. Tá? Letra B. Poderá oferecer de ofício proposta de suspensão condicional do processo ao indiciado, sem manifestação do MP. Negativo. O órgão jurisdicional
nada mais é que quanto à atuação do órgão jurisdicional no curso das investigações. É correto afirmar que o juiz não pode oferecer suspensão condicional do processo. Quem tem a atribuição para oferecer a suspensão condicional do processo, que é um instituto que está previsto na Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, é um membro do Ministério Público. Ele verifica se o indivíduo preenche os requisitos que estão no artigo 89 da Lei 9.099 e, se for o caso, ele oferece suspensão condicional do processo. Tá? Volta comigo para cá. Ó. Vamos para a letra C. Ó. Poderá decretar a prisão temporária do indiciado mediante representação da autoridade policial ouvido o MP. Perfeito. Isso aqui ele pode fazer. No curso da investigação. Por quê? Porque a prisão temporária ela só pode ser aplicada durante o curso do inquérito policial. Tá? Ela só vale na investigação preliminar. Depois da ação penal, de promovida ação penal, não se fala mais em prisão temporária. Letra D. Poderá oferecer de ofício acordo de não persecução penal ao indiciado, sem manifestação do Ministério Público. Negativo. O ANPP está no artigo 28A, Código de Processo Penal, é uma prerrogativa do Ministério Público e não um direito subjetivo público do réu. E o juiz não pode se substituir ao membro do MP e querer ele, por vontade própria, oferecer um instituto que é eminentemente ministerial. Tá? Letra E. Poderá decretar de ofício a incomunicabilidade do indiciado por 5 dias, se assim requerer o MP. Falei para vocês, incomunicabilidade, artigo 21 do CPP, não recepcionado pela Constituição Federal de 88. Beleza? Gabarito para nossa questão, então, letra C. Ou, vamos prosseguir, ó. Acho que repetiu a questão. Repetiu. Vamos lá, então, ó. Guilherme, delegado de polícia, deflagrou um inquérito policial para apurar um suposto delito de roubo, persequível mediante ação penal pública incondicionada. Contudo, 2 meses após o início das investigações, não se logrou obter qualquer informação sobre a autoria delitiva. Ou seja, não se sabe quem foi o autor do roubo. Inexistindo elementos mínimos quanto à autoria, o inquérito policial foi arquivado, na forma prevista na legislação processual. 6 meses após o arquivamento, surgem novos elementos quanto à autoria do delito. Podemos desarquivar esse inquérito desde que surjam provas novas. Isso é o artigo 18 do nosso Código de Processo Penal. Vamos ver o que diz as nossas alternativas. Ó. Nesse cenário, considerando as disposições do CPP e a jurisprudência dominante dos tribunais superiores, é correto afirmar que o inquérito policial, letra A, poderá ser desarquivado, mesmo que inexista notícia de outras provas ou prova nova, enquanto não operada a prescrição. Poderá ser desarquivado mesmo que inexista? Não, ele pode ser desarquivado, desde que exista. Tá? Beleza? Então, letra A está errada. Letra B. Não poderá ser desarquivado, salvo se existir requisição no Ministério Público. Perdão, meus queridos. Letra C. Não poderá ser desarquivado, salvo se existir determinação judicial. Letra E. Poderá ser desarquivado desde que exista notícia de outras provas. Desde que exista notícia de outras provas. Notícia não, desde que existam novas provas. Letra E. Poderá ser desarquivado desde que existam novas provas. Gabarito para nossa questão é a letra E. Ó. Vamos ver o que diz o artigo 18. Ó. De acordo com depois de ordenado o arquivamento do inquérito policial pela autoridade judiciária, por falta de base para denúncia ou queixa, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia. Tá? Então, o que acontece? Isso aqui, galera, o que a banca praticamente cobra hoje nada mais é do que o próprio texto legal. Se vocês fossem, por exemplo, para uma prova discursiva, uma redação, numa segunda fase, que traz para vocês aí a possibilidade de dissertar sobre isso, imagine que vocês estão prestando a prova e tem uma segunda fase pedindo especificamente sobre a questão do arquivamento do inquérito policial
no tocante a falta de provas para o oferecimento da denúncia. Então foi arquivado por falta de provas. Como é que você vai redigir uma resposta a respeito disso? Você vai fazer o seguinte: você vai dizer que é possível desarquivar os autos de inquérito policial quando se tiver aí outras provas, novas provas. Só que essas novas provas, meus queridos, nós temos que fazer uma diferença aqui. Nós temos que fazer uma diferenciação sobre isso, sobre o que é prova nova e o que é prova substancialmente inovadora. Prova nova pode ser o mais do mesmo. Então imagine, foram ouvidas 4 testemunhas na instrução daquele inquérito policial. A versão trazida pelas 4 não ajudou a elucidar o fato criminoso. Mas de repente surge a notícia de que tem uma outra testemunha que não foi ouvida, que também sabe alguma coisa sobre o fato, poderia fazer algum esclarecimento. Beleza, o delegado de polícia ouve essa nova testemunha. Quando o delegado de polícia ouve essa nova testemunha, o que acontece? O delegado de polícia colhe o depoimento dela e verifica que é mais do mesmo. Não adiantou nada. Aí o que acontece? O inquérito vai continuar arquivado. Agora, se o delegado de polícia vem, escuta essa testemunha e ela traz uma nova versão dos fatos, vocês conseguem perceber que isso é uma prova substancialmente inovadora. Aí sim ela muda o quadro fático daquele inquérito policial. Quando vocês estiverem diante da prova objetiva, respondam conforme o artigo 18 do Código de Processo Penal. Provas novas. Quando vocês tiverem a possibilidade de dissertar sobre o tema, falem sobre as provas substancialmente inovadoras. Falem basicamente isso que eu escrevi para vocês, que com toda certeza, por experiência própria, vocês vão levar a nota de segunda fase aí da prova de vocês, eventual redação ou algo do gênero que vocês tenham aí no concurso, tá certo? Volta para cá então, ó. Vamos lá. O setor de inteligência da Polícia Civil toma conhecimento por meio de denúncia anônima de que uma organização criminosa, especializada na prática de roubos a instituições financeiras, planeja executar um novo crime, ou seja, aqui, ó, toma conhecimento, denúncia anônima, organização criminosa, planeja executar um novo crime. Ou seja, qual é a atitude que a polícia tem que tomar aqui? Tem que prender essas pessoas. Por quê? Porque ela sabe que vai acontecer um crime. E os agentes da lei, eles têm a obrigação de prender quem quer que se encontre em flagrante delito. Beleza. O que acaba acontecendo, ó? Nesses casos, eles têm essa obrigação de prisão. Só que nós temos uma coisa que nós chamamos de flagrante postergado ou diferido, que eu vou explicar para vocês na sequência. Então eles iam planejar um novo crime no banco localizado à rua XYZ no dia 14 de abril de 2023. Nesse contexto, a Polícia Civil e a Polícia Militar, na data dos fatos, deslocam uma série de viaturas policiais descaracterizadas, ou seja, viaturas à paisana, para as adjacências do banco. Após o início da prática delitiva por 3 pessoas, os agentes policiais entram em ação e logram êxito em capturá-los em flagrante. Nesse cenário, considerando o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, bem como as disposições do CPP, é correto afirmar que restou caracterizado o flagrante, meus queridos. Nesse caso aqui, nós estamos diante do que nós chamamos de flagrante esperado, tá? Por quê? Porque nesse caso, a polícia teve o conhecimento, se deslocou até o local, ficou à paisana e ficou esperando a prática delitiva. Ou seja, ela ficou lá campanando, esperando para que começasse aquela ação criminosa, para que ela pudesse prender aqueles indivíduos em flagrante. Então, isso é o que nós chamamos de flagrante esperado, beleza? Volta para cá, ó. Presumido não, provocado, impróprio, esperado, forjado. Gabarito para nossa questão é a letra D, flagrante esperado, tá bom? Vamos lá, ó. A implementação ou execução da captura em flagrante deve: letra A, ser feita no horário de emanação de luz solar. Implementação ou captura de flagrante, meus queridos. O flagrante tem que ser feito no momento. Ou imediatamente. Tá? Ser feita no horário de emanação da luz solar? Não faz sentido. Ser feita entre 5 e 21 horas. Isso aqui é um crime de abuso de autoridade.
Ser feita entre 6 e 20 horas. Errado, ó. Ser feita a qualquer momento. Respeitar o período de repouso noturno. Errado. Gabarito para nossa questão. Letra D. Vamos lá, ó. Durante o inquérito policial, Bernardo, advogado de Júlia, indiciada pela suposta prática do crime de roubo, foi impedido pelo delegado de polícia de ter acesso às provas já produzidas e documentadas nos autos do inquérito. Nesse caso, é correto afirmar que, olha só, ela foi indiciada pela prática de um crime de roubo e o advogado dela foi impedido pelo delegado de ter acesso às provas já produzidas. O delegado aqui, ele agiu de forma equivocada. Por quê? Porque é direito do defensor ter acesso aos autos do inquérito policial, de tudo aquilo que já foi documentado no interesse do seu cliente, tá? Com base na súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal. Então vamos ver o que diz as questões, ó. As alternativas, perdão. Nesse caso, é correto afirmar que, letra A, agiu bem o delegado porque o inquérito é sigiloso. Apesar de o sigilo, conforme o artigo 20 do Código de Processo Penal, ser uma das características do inquérito policial, ele não agiu bem, pelo contrário, ele agiu de forma equivocada. Letra B. Agiu mal o delegado. De acordo com o enunciado da súmula vinculante, o delegado de polícia é obrigado a permitir o acesso a todos os elementos já documentados nos autos do inquérito ao advogado. Contudo, o delegado pode deixar de exibir diligência em curso ainda não documentada. Perfeito, meus queridos, esse aqui é o nosso gabarito. Tudo aquilo que já está documentado, ele é obrigado a dar vista ao advogado do investigado. Agora, se uma diligência está em andamento, como por exemplo, uma busca e apreensão prestes a acontecer, ou por exemplo, uma interceptação de comunicação telefônica, não tem que dar ciência à parte contrária, beleza? Vamos avançar, ó. Letra C. Agiu bem o delegado, visto que somente Júlia poderia ter acesso aos autos do inquérito, inclusive aos elementos decorrentes de diligências em curso ainda não documentados. Errado. Aqui o delegado agiu mal, meus queridos. Letra D. Cabe à autoridade policial decidir fundamentadamente se permitirá ao advogado o acesso a todos os elementos já documentados nos autos do inquérito. Portanto, agiu bem o delegado de polícia. Pelo contrário. Letra E. Agiu mal o delegado, visto que ao advogado é sempre permitido o acesso aos elementos já documentados nos autos do inquérito e a todos os elementos decorrentes de diligência em curso, ainda não documentados. Errado. Ele tem que ter acesso a tudo que já foi documentado. Diligências que estão em andamento não pode. Gabarito letra B. Olha aqui, ó. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão de competência da Polícia Judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Perfeito, galera? Tranquilo? Vamos avançar, ó. João, indiciado em inquérito policial pela suposta prática de crimes de estelionato e falsidade ideológica, foi submetido à identificação criminal, embora civilmente identificado. Nesse caso, é correto afirmar que o indiciado sempre poderá se recusar à identificação criminal? Não. Na verdade, o que acontece é que o civilmente identificado ele não será submetido à identificação criminal. Porém, se não for possível realizar a sua identificação civil, aí sim ele será submetido à identificação criminal, como por exemplo, o processo datiloscópico, tá? Que é a colheita das digitais na delegacia. Letra B. O indiciado somente poderá ser submetido à identificação civil. Não, ele pode ser submetido à identificação criminal. Letra C. Poderá o civilmente identificado ser submetido à identificação criminal, quando houver necessidade para a investigação ou dúvida quanto à identidade civil, nas hipóteses legalmente previstas. Perfeito. Letra D. A Constituição Federal de 88 proíbe a identificação criminal. Não. A lei não prevê hipótese excepcional de identificação criminal. Errado. Rasura no documento, por exemplo, é uma das hipóteses. Falsidade do documento também. Gabarito para nossa questão, letra C. Vamos em frente, ó. Túlio, promotor de justiça, ofereceu denúncia imputando a Fábio o crime de estelionato. Ocorre que não foi realizada a apuração da autoria e do delito em inquérito policial. Não tem problema, porque o inquérito policial ele é dispensável.
uma das características do inquérito é justamente a dispensabilidade. Ou seja, o membro do MP, tendo outros elementos de prova, pode oferecer denúncia, mesmo que ele não tenha inquérito policial. Imagine que surgiu cópias de um processo envolvendo família e sucessões. Tá? Vou dar outro exemplo aqui, vou trocar o estelionato. Imagine que tenha um promotor de justiça e um juiz de direito que atuam numa vara de família. Está se apurando ali uma ação de alimentos, guarda, visitação e etc. E aí o juiz verifica ali que, em tese, pode estar havendo ali a prática do crime de abandono material, porque o pai deixa de prover a subsistência do filho quando tem condições e etc. O que ele faz? Ele pede para extrair cópias do processo e remeter à Promotoria de Justiça Criminal. Chega na Promotoria de Justiça Criminal, se o membro do MP olhar para aquelas peças e verificar que é o caso de oferecer denúncia pelo artigo 244 do Código Penal, que é o crime de abandono material, ele vai fazer isso. Ele não vai precisar pegar aquelas peças e mandar instaurar um inquérito policial para se apurar aquela infração penal. Não precisa. Então, por isso que o inquérito policial ele é dispensável. Tá certo? Volta para cá, ó. Nesse aspecto, é correto afirmar que: letra A. Túlio não poderia ter oferecido denúncia sem o inquérito policial anterior. Acabei de falar para vocês que o inquérito policial ele é dispensável. Letra B. É possível o oferecimento da denúncia com base em peças de informação remetidas ao MP, sendo o inquérito policial anteriormente imprescindível. Errado. Letra C. É possível o oferecimento da denúncia com base em peças de informação remetidas ao MP, sendo inquérito policial anterior prescindível. Letra D. A indispensabilidade é característica do inquérito policial. Pelo contrário, a dispensabilidade é característica do inquérito. Letra E. O inquérito policial somente é dispensável para apurar a prática e a autoria de crimes de ação penal privada. Pelo contrário, qualquer crime. Gabarito. Letra C. Beleza? Vamos para mais uma questão aqui para a gente fechar então o nosso encontro. Ó. Já estamos chegando no final, já está quase terminando o nosso tempo aqui. Vamos lá. Durante o inquérito policial, foi judicialmente determinada a busca e apreensão domiciliar de um computador específico na residência de Helena. Contudo, os agentes confundiram-se e apreenderam o computador que estava na residência da vizinha de Helena. Não pode. Aqui tem um problema. Ó. Nessa hipótese, é correto afirmar que os elementos de informação colhidos neste ato não poderão integrar o material probatório a ser valorado pelo juiz, com toda certeza. Não pode. Porque olha aqui, ó, foi determinado judicialmente a busca e apreensão domiciliar de um computador específico na residência da Helena. Contudo, os agentes confundiram-se e apreenderam o computador que estava na residência da vizinha de Helena. Não faz sentido. Isso aqui não pode integrar os autos da ação penal. Letra B. Os elementos de informação colhidos nesse ato poderão integrar o material probatório a ser valorado pelo juiz. Não. Letra C. Em regra, vícios do inquérito policial projetam-se para a ação penal. Vícios ocorridos no inquérito policial não contaminam a ação penal. Letra D. Vícios de inquérito policial sempre acarretam nulidade. Não. Letra E. Como foi judicialmente determinada a busca e apreensão domiciliar, esta foi regular. Errado, meus queridos. Gabarito para a nossa questão aqui, ó, é a letra A de aprovação. Deixa eu ver como é que está o nosso tempo aqui. Acho que dá para a gente fazer mais uma questão. Ó. Fábio, delegado de polícia, determinou de ofício a instauração de inquérito policial para apurar a suspeita de roubo à residência de uma celebridade conhecida nas redes sociais. Ocorre que o dono da residência, que é pai da celebridade, ficou tenso ao ver nas redes sociais a notícia sobre o fato e resolveu requerer o arquivamento do inquérito para abafar o caso, evitando escândalos. Não me interessa nem um pouco a vontade do familiar ou algo do gênero, até porque o crime de roubo é um crime de ação penal pública incondicionada, tá? Nesse caso, é correto afirmar que o inquérito policial não pode ser instaurado de ofício pelo delegado de polícia. Muito pelo contrário, é um crime de ação penal pública incondicionada, ele tem o dever de instaurar o inquérito. Letra B. O inquérito policial deve sempre ser instaurado pelo delegado de polícia. Esse deve sempre aqui me faz pensar que a alternativa está errada, porque pode ser crime de ação penal pública condicionada, crime de ação penal privada, então não é assim. Letra C. O delegado de polícia, tomando conhecimento da prática de uma infração penal, de ação penal pública condicionada à representação, perdão, meus queridos, não deve instaurar um inquérito policial, ainda que a vítima tenha representado. Errado, se a vítima representou, ele tem que instaurar o inquérito. Letra D. O delegado de polícia, tomando conhecimento da prática de uma infração penal,
de ação penal pública incondicionada deve instaurar de ofício o inquérito policial. Letra E. O inquérito deve ser arquivado diante do requerimento do dono da residência. Gabarito para nossa questão. Letra D. Perfeito, meus queridos. Tranquilo? Tô vendo que o nosso tempo aqui, então, para esse nosso encontro se esgotou. Espero que todos vocês aí tenham conseguido absorver o máximo possível de conteúdo nesse nosso encontro, como vocês já sabem. Qualquer dúvida eu estou ao dispor dos senhores no @prof.arpini lá no Instagram. Um forte abraço, meus queridos, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Valeu!